Como vão, Raveirinhos, Sacola BC? Tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a leitura da nossa quarta parte da nossa porção, né? Da nossa Parashá Hashavua, da nossa porção da semana, tá? Estamos aqui na Parashat Hukah. Vamos então aqui para o capítulo 20 e o versículo 14, tá? Sem mais delongas, é uma porção curta, tá? Nós temos só um assunto aqui que eu quero tratar com vocês, da Hassidut, como ela explica esse primeiro versículo aqui, tá? Então nós vamos fazer toda a leitura e depois nós voltamos aqui para fechar aqui um pouquinho de Hassidismo, o que a Hassidut explica para nós, da profundidade desse primeiro versículo aqui, tá bom? Então o primeiro versículo ele diz assim, ó: Vaishilá Moshe Melachim Mekadesh El Melech Adom, né? Enviou então Moisés mensageiros a quem? A Mele Edom, ao rei de Edom, dizendo o quê? Kol Amá Ahirá Israel, né? Ou seja, isto diz, né? Ahirá Israel, isto fala seu irmão Israel. Continuando, Atá Iadetá et kol hatelá ashe Metzateno, ou seja, né, você conhece Kol Hatelá, as nossas dificuldades, né? O que? Que é Ashe Metzateno, que nós passamos. Então, esse é o primeiro versículo da nossa porção, tá? Aqui já tem uma mensagem bem profunda dentro, tá? Pela Hassidut. Então, nós vamos terminar de ler aqui, tá? Trazer uns dois comentários de arte aqui que eu acho interessante para incrementar, elucidar essa mensagem aqui. Depois nós voltamos para o primeiro versículo para nós terminarmos aqui com um pouquinho de Hassidut, tá bom? Então o versículo 15 continua assim, ó: Nossos pais desceram para o Egito, nós ficamos no Egito por um longo tempo, e os egípcios nos maltrataram e aos nossos patriarcas. Aí daqui você, peraí, patriarca, Avraham, Isaac e Jacob. Como que aqui no versículo 15, né, Moshe avisando ali os mensageiros enviado por Moshe, fala que eles foram maltratados pelos egípcios, ele e os patriarcas deles. Sendo que quem só desceu ao Egito e não pegou a época da escravidão, né, foi Jacob, foi Israel. Rashi ele traz uma mensagem bem profunda aqui, né? Ele fala assim, ó: daqui aprendemos que quando o povo de Israel ele sofre, né, uma desgraça, os patriarcas se afligem em seus túmulos, tá? Isso aqui tá no Midrash Tarhumá de Hukat, tá? Ali na parte 12. Então daqui você aprende que quando Israel ele sofre, ele passa por uma situação desagradável, né? O Rashi até usa aqui a palavra, né, como uma desgraça. Os patriarcas, o povo de Israel, eles se reviram no seu túmulo, porque toda a descendência de Israel, do povo de Israel, vem de Abraão, Isaac e Jacob e Israel, tá? Versículo 16. Nós clamamos a Deus, ele ouviu a nossa voz, ele enviou um anjo e ele nos tirou do Egito. Agora nós estamos em Kadesh, uma cidade na extremidade de sua fronteira. Esse anjo aqui que a Torá diz, né, esse malar aqui, na verdade é Moshe. Nós oramos, pedimos a Deus e quem Deus enviou? Moshe, tá? Tem uma explicação aqui que eu acho que ele fala, né? Se refere-se a Moshe. A partir daqui aprendemos que os profetas também são chamados de anjo, né? Porque a palavra malar, né, é um enviado, é um mensageiro. Por isso que ele fala Shelah Melachim no começo aqui, né? Que ele enviou Moshe, Shelah Melachim, enviou mensageiros, que também são, ou no caso aqui, a mesma palavra, a mesma raiz para mensageiros, malar, tá? Vamos lá. Versículo 17. Por favor, deixe-nos atravessar a sua terra. Nós não passaremos pelos seus campos ou vinhedos. Nós não beberemos da água do poço. Nós iremos apenas pela estrada do rei. E não nos viraremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelas suas fronteiras. Então, também, daqui nós tiramos uma lição. Tá? Quando você está a caminho, quando você vai passar por um determinado local, a necessidade
de que você seja anunciado, como foi feito aqui com Moshe, né, ela se faz necessária. Você não pode simplesmente adentrar numa terra de alguém, num campo de alguém, sem ser anunciado ou sem avisar, né? E ainda a questão aqui de você tirar proveito do campo. Você tirar proveito ali da pastagem, como está falando quando ele fala que os animais ali não comeriam, né, dos campos, nem beberiam das águas dos poços ali, tá? Aí a Arash aqui, ele traz uma mensagem bem interessante. Arash, ele fala assim, ó. Você... vamos aqui. Não beberemos da água do poço, desculpa. Eu deveria ter dito água das cisternas, tá? Mas é o que Arash comenta aqui. Nós, no entanto, Moshe disse, embora tenhamos maná para comer e um poço do qual podemos beber, não vamos beber de lá, mas vamos comprar comida e beber de vocês para seu benefício. Então, daqui também a Torá ela nos dá uma lição, que é o que Irache comenta aqui, que quando você vai se hospedar, você está indo para um lugar, né? Aquele local, ele não é um local de hospedar, é uma hospedaria, você paga por aquilo. Então, ainda, a Torá ensina aqui que ainda que você tenha um mantimento, como o maná que caía para eles todo dia, que eles tinham um poço de Miriam que seguia eles pelo deserto para dar água, você, para o seu anfitrião aqui, ó, Rashi fala assim, daqui aprendemos que mesmo que um hóspede ele disponha de provisões próprias, ele deve comprar do seu anfitrião para beneficiá-lo, tá? Você não ficar usufruindo porque você já está usufruindo da hospedaria, tá? Então você deve também pagar pelaquilo, ainda que você tenha essa provisão, porque aquela pessoa ela depende daquilo. Então, em todo o contexto da Torá aqui, qualquer leitura que você for ver, você tem uma mensagem muito profunda, tá? Versículo 18. Edom respondeu: vocês não passarão pelo meu território, ou eu irei ao encontro de vocês com espada. Os filhos de Israel lhe disseram: nós nos manteremos na estrada. Se nós ou nosso gado beber de sua água, nós pagaremos qualquer que seja o valor, somente nós passaremos a pé, tá? Como nós comentamos aqui no versículo de Rashi, que Rashi comenta que justamente eles vão passar, se eles passassem, se os animais ainda parassem para beber ou comer alguma coisa, eles iriam pagar por tudo aquilo, tá? Tem uma mensagem profunda aqui também, tem dois comentários de Rashi aqui, anteriores, que por quê? Porque quando é dito assim, que no versículo 16, nossos pais desceram para o Egito, nós ficamos no Egito por um longo tempo, e os egípcios nos mostraram, e o nosso patriarca, o versículo 16 diz assim, nós clamamos a Deus e ele ouviu a nossa voz. Rashi comenta aqui que, na verdade, naquele incidente, naquela passagem que tem, quando Yaakov, ele finge ser Esaú ali, né, porque nós estamos falando de Edom, Edom são os descendentes de Esaú, né, de Esaf aqui no hebraico. Então, quando ele se chegou ao pai dele, Isaac, que estava já com os olhos dele habilitados, não estava chegando, ele fala assim, ó, a voz é de Yaakov, porém, as mãos aqui, o pelo, tudo, é de Esaú. Daqui, Rashi entende que quando fala assim, nós clamamos a Deus e ele ouviu nossa voz, é justamente isso, que Deus conhece a voz dos descendentes de Abraão, Isaac e Yaakov, tá? Por isso ele fala, nós clamamos, tanto que Rashi comenta assim, ó. Através da bênção que nosso pai, né, nosso pai quem? Yitzhak, deu, a voz é a voz de Jacob, como nós comentamos aqui. Quando clamamos, somos respondidos por Deus, porque eles pediram uma bênção ali para Yitzhak, né? Quem lembra direitinho, Isaac deu praticamente todas as coisas para ele. Já para Esaú, ele falou que ele viveria do campo, ele viveria da espada, ele viveria da guerra. E é justamente isso aqui, que no versículo 18 aqui, o rei de Edom, ele fala, você se orgulha com a voz que seu pai lhe deixou e declara, nós clamamos a Deus e ele ouve nossa voz. Porém a nós, é dito assim, mas nós sairemos ao seu encontro com o que o meu pai me legou. Caso que Isaac deu a bênção para Esaú, para Esaf era qual? Você viverá pela espada, como diz lá em Gênesis 27, no versículo 40. Então você vê que toda a Torá ela é conectada. Tudo tem uma mensagem aqui, tá? Então, os nossos últimos dois versículos diz assim, ó. Mas ele disse, vocês não passarão. Quem disse? O rei de Edom. Vocês não passarão.
E Edom veio ao encontro deles com muitos homens e com mão forte. Edom se recusou a permitir que Israel atravessasse sua fronteira e Israel se afastou-se dele. Então daqui nós entendemos que nós não devemos, né, além de tentar passar por algo que não é nosso, no caso aqui dessa passagem, porque a Rihá, eles eram irmãos, eles eram da descendência ali de Edom, né? Então Edom era irmão, Esaf era irmão de Jacó. Então ele não deveria, porque até porque não foi da promessa de Deus, era para eles adentrar Canaã, só que Edom estava no caminho, tá? Na parte da manhã nós vamos continuar essa passagem, vamos entender um pouquinho mais sobre essa situação aqui, tá? Porque eles retornam, tem toda uma explicação bem importante lá também, tá? Mas vamos aqui, para nós encerrarmos, para nós não prolongarmos muito, vamos pegar aqui o que a mensagem da Hassidut nos explica aqui desses primeiros versículos, tá? Então nós temos aqui no primeiro versículo que Nevaish lá Moshe Melachim Mikadesh enviou Moisés ali, né, a Kadesh El Melech a Edom, ou seja, o rei de Edom. Nós temos aqui um profundo dentro de todo esse contexto, tá? A Hassidut aqui ela nos explica o seguinte: Moisés enviou mensageiros, tá? O que a Hassidut explica? Que a faísca de Moisés, as faíscas, né, de Moisés, que se encontram em cada Yehudim, em cada judeu, envia mensagens sagradas. Por quê? Lembra que quando Moshe não estava mais aguentando toda a situação do povo, Deus pegou e falou: eu vou tirar de você um pouco do seu espírito, tá? E vou dividir entre ali os 70 seus para te ajudar a aliviar das suas cargas. Então, o que estava em Moshe, o espírito que Deus colocou em Moshe, ele dividiu. Essas são as faíscas, tá? Então, aqui nós aprendemos, a Hassidut nos explica que as faíscas da Neshama ali de Moisés se encontra em cada Yehudim até o dia de hoje, em cada judeu até o dia de hoje. E o que acontece? Essas mensagens não continuam sendo enviadas, porque era a mensagem de Moshe, tá? Aí nós encontramos aqui que ele enviou mensageiros aonde? Enviou para Kadesh, tá? De Kadesh. Daqui a Hassidut explica também o seguinte, que da parte mais sagrada, por quê? Kadesh vem de Kodesh, de santo, sagrado, tá? Ou seja, da parte mais sagrada da alma divina, dentro de cada Yehudim. Ou seja, ele enviou essa mensagem, esses mensageiros vieram com a mensagem mais profunda que tem dentro do judeu, que vem da alma divina, tá? Que Deus colocou sobre Moshe e espalhou pelas faíscas. Então, a mensagem ela vem da parte mais profunda da Neshama ali, da alma divina, tá? De Kadesh. Para o rei de Edom. Quem era Edom? Edom, nós sabemos que Edom é a descendência de Esaf. Edom porque vem de vermelho, ele era vermelho, nasceu com o peludo todo vermelho. Então, Edom, o Edomita, tá? E Edom, ele simboliza o quê? Edom são as nações do mundo, tá? Ou seja, são as nações que governam o povo judeu, vamos assim dizer, melhor. Que por mais aqui, né, que durante todo esse período o judeu eles tenham, né, se espalhado pelo mundo, então as nações acabam governando sobre eles. Então, isso representa Edom, o rei de Edom. Então, aí Moshe continua e fala assim, ó, isto é o que o seu irmão Israel disse, né, Ko-amar-Rihá Israel. Isto diz Rihá Israel, Rihá Israel, justamente. Isso diz o seu irmão Israel. O que é isso de seu irmão Israel? Ou seja, embora todos nós somos filhos de Deus, né, somos todos filhos de Deus, então nós somos irmãos. Só que a mensagem profunda vem logo depois, quando ele fala assim, ó, nós iremos pela estrada do rei. Nós iremos pela estrada do rei. Qual que é a diferença de Edom, das nações, e de Israel, o povo judeu? A mensagem aqui, para nós terminarmos, ela é muito profunda. Nós seguiremos o caminho do rei, o caminho de Deus, tá? Nós nunca sairemos de rumo, nem para a direita, nem para a esquerda.
Então, essa é a mensagem que a Hassidut nos traz sobre só esse primeiro passuquinho aqui, esse primeiro versículo, tá? Ainda que nós somos irmãos, ainda que nós todos somos irmãos, o povo judeu, ele segue o caminho do rei, ele segue o caminho de Deus. Eles vão seguir o rumo deles, ainda que todas as nações sigam seus próprios caminhos. Nós não vamos desviar nem para a direita, nós não vamos desviar nem para a esquerda, nós vamos seguir o caminho do meio. Vamos seguir o caminho de Deus. Torá e mitzvot. Tá? Amigos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Daqui também nós tiramos para nós que não somos judeus, tá? Que o quê? Nós devemos aprender com o povo judeu. Nós devemos aprender com eles, tá? Que ainda que esteja à direita e à esquerda todas as nações, nós também devemos seguir o caminho de Hashem. Devemos seguir o caminho de Hamela, do rei Melech Haolam, do rei do mundo, o rei de todas as coisas, os caminhos de Deus. Ainda que podemos fazer parte ali, né, das nações, mas nós também podemos seguir, porque assim como o povo judeu aqui também tinham ali os peregrinos, os Gera, aqueles que eram também do Egito, outras nações que estavam no meio do povo de Israel, nós também podemos seguir com ele, pois assim também diz Zacarias, o profeta, entre outras passagens, que todos aqueles que quiserem também podem vir. Então, se aprendemos com o povo judeu, seguimos o caminho do rei e não o caminho das nações, tá bom? Eu não vou me estender muito, essa é uma mensagem curta e importante, eu creio que o significado dela foi bem literal aqui, a mensagem ela foi bem direta para mim e para você, tá bom? No demais, amigo, eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Pelo estar me acompanhando aqui nesse mais de um ano no canal. Você que é novo, que chegou a esse vídeo hoje, tá? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo. Achou ele relevante? Achou ele profundo? Compartilhe com pessoas que você também acha que tenham interesse por isso, que querem ouvir um pouco dessa mensagem dentro do texto original aqui, dentro do hebraico. A gente traduz aqui diretamente para o português, dentro da raiz aqui do shoresh, né, da palavra, tá bom? Então eu peço, meus amigos, tá, que continue a divulgar aqui os nossos shiurim, tá, as nossas aulas, tá? No demais, Todarabá, muito obrigado, Bekol, Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustento vindo da parte de Deus sobre todos nós, tá? Nos dias de hoje e para sempre. E como eu sempre digo aqui no final dos meus vídeos, nós queremos que o Mashiach se revele ainda hoje, que o terceiro templo seja erguido e que podemos voltar a fazer o serviço ali para Hashem, tá bom? Os demais amigos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã, então com a nossa quinta parte da porção, tá? Se Mashiach vier hoje, melhor ainda. Se não, amanhã estaremos aqui. No demais, Todarabá, muito obrigado e Lehi Traot. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.